Boa noite, pessoal. Vou aqui dar início a uma live. Vamos falar sobre guarda compartilhada, os desafios da guarda compartilhada e o direito de uma convivência equilibrada. Vou aguardar a Edna entrar para a gente bater um papo sobre guarda compartilhada, sobre o direito de convivência equilibrada. Vamos falar um pouco sobre esse desafio que todo mundo tem essa dificuldade, como tem os pais, quando tem filhos, a gente tem essa dificuldade de manter uma guarda equilibrada entre pai, entre filho. E a gente vê que é um desafio muito grande, principalmente para a mulher, de ter que ceder um pouco do seu poder, né, em relação ao filho para o pai. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a guarda compartilhada, a gente vai falar sobre os desafios da guarda compartilhada, como ter um equilíbrio de convivência, porque tem que ter esse direito de convivência. Então vamos aguardar a nossa convidada, que é a Edna, que ela já tem 2 livros escritos em relação a esse assunto, então vai ser um bate-papo muito bom. Vou aqui mandar a solicitação para ela, para a gente já iniciar essa live. Vamos aguardar. Cadê? Pronto. Chegou a Edna. Olá, Oi, Edna. tudo bom? Boa Tudo, noite. boa noite. Eu fiz aqui uma breve apresentação Ah, é? falando um pouco de ti, que tu Aham. é uma orientadora, né, parental, então um trabalho muito interessante e importante. Então, eu queria que tu também se apresentasse, né, Claro, falasse um pouco da tua profissão e aí a gente entrar na questão da guarda compartilhada. tá certo. Na verdade, boa noite a todos. Eu sou Edna Galvão. Na verdade, eu sou servidora pública e trabalho no Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da UFRJ. Oi, Del, tudo bom, meu amor? E eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o tema paternidades, né? Você falou do livro. Isso, eu vi. Deixa eu ver se ele está Aham. por aqui para eu mostrar. Ele está. Agora, onde ele está, eu não sei. Enfim, toda hora mostrando esse livro. E o outro foi a tese, né? Que foi sobre alienação parental. E nesse livro da alienação parental, eu falo um pouco também sobre guarda compartilhada e sobre a mediação, que eu também sou mediadora. A Delzinha, que Uhum. está aí mandando flores para a gente também, é mediadora. E, assim, eu tenho, desde a da pandemia, né, eu tenho me dedicado bastante a me aproximar novamente desses temas que foram feitos na dissertação e na tese. E o lançamento do livro foi agora, no início do ano, e agora eu também estou trabalhando com essa questão de educadora parental, para auxiliar os pais, né? Eu estou fazendo psicanálise também, vai ser psicanálise infantil, vou atender Ah, as muito bom. crianças que sofreram, né, a de alienação, que tem esse sofrimento para ser resolvido. É claro que não é só a criança Uhum. que eu vou ter que atender, vou ter que atender os pais, porque é tudo Sim. reflexo, a criança é reflexo, né? Mas, enfim, é um trabalho voltado para criança. Eu tive escola durante 15 anos, uma escola de educação infantil, e eram crianças assim de 2 a 6 anos, então era realmente uma faixa de idade que eu gosto muito. Eu também tenho 7 netos, né? Você já deve saber. Ninguém me barra, porque todo mundo tem 4, 5, eu tenho 7. Então é bastante neto e é uma alegria mesmo a gente passar de mãe para avó, é uma, assim, uma coisa fantástica, É, maravilhosa, né? todo mundo fala que é uma experiência nova ser É uma avô. Avô, experiência avó. É maravilhosa. mãe 2 vezes, né, que fala. 2 vezes e sem as responsabilidades, né? Então É, fica só para mais mimar. doce.
né? Mais doce, é uma coisa assim sem peso, mais leve. É uma delícia, de fato, não tem, é inigualável, né? É uma sensação muito boa mesmo. Mas enfim, e aí eu fiz história também, né? Além de pedagogia e de psicopedagogia. Então, assim, é um mix. Tenho feito muito estudo, muito curso sobre direito de família, né? Porque a Uhum. alienação parental está dentro dessa área. E conheci você, inclusive, nesse curso, não foi? Do professor Rodrigo da Cunha Foi, Pereira, exatamente. com a live que eu fiz com ele, não foi? E, Isso. e agora a gente está fazendo um curso de Direito e Psicanálise no IBDFAM, com ele também. E, assim, todo curso muito interessante eu entro porque eu gosto muito de aprender, é uma coisa bacana e a gente tem que se capacitar cada vez mais para atender as pessoas, não é? Para Isso. poder E ter abrir mais a nossa fundamento. visão crítica também. Esses cursos, ele Exatamente. amplia muito a nossa visão. Mas muita coisa, muita coisa. E eu gosto muito do jeitinho dele falar, ele fala com jeitinho mineiro, É, né? É tão gostoso ouvir, né? É muito é, gostoso. é E agora, uma fala eu muito também calma. muito. E eu também fiz o curso da Glícia na PUC, de capacitação e Uhum. alienação parental, apesar de já ter, né? Mas é porque eu acho que é sempre bom a gente ficar se atualizando, não é verdade? Sim, E agora vai começar um verdade. outro curso dela na PUC também, que eu vou fazer. Então, assim, eu estou sempre, sempre, sempre estudando. Essa é a minha praia, né? E é isso, eu estou É às ordens ótimo. aqui para você fazer suas perguntas, para você falar o que você gostaria que eu pontuasse. Você é advogada, Pronto. você sabe bastante sobre essa questão também da Lei 13.058/2014, Isso. né? Mas eu posso contribuir, de repente, com alguma coisa. Vamos bater uma bola aqui, Sim. tá bom? É, o motivo de eu ter te convidado foi pelo o teu livro, Uhum. Paternidade do Século XXI. Foi algo que não é que a gente vê muito, né? A gente vê geralmente advogadas defendendo a mãe e criticando, crucificando os pais. E às vezes fica de um lado, fica do outro, mas esquece dos filhos, né? Que esquece que o principal é a criança, que é o que mais sofre quando tem a separação. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a guarda compartilhada, né, nesse quesito da separação. Por que, que a É. guarda compartilhada é bom? E como que não pode ser adequada a alguns pais, né? Vamos supor, em caso de... porque eu vejo, particularmente, eu vejo que algumas pessoas, algumas mães não querem dar a guarda compartilhada por N motivos. Primeiro, por aquela questão já do machismo, né, de achar que a mãe que deve cuidar, que o pai não vai saber cuidar, e que se ela ceder a guarda, se ela ceder uma parcela do poder de mãe, ela vai estar, não vai ser tão mãe quanto as outras. Então a gente acaba tentando conciliar ali, tentando falar que a guarda compartilhada não é isso, é compartilhar obrigações. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quesito, né? De como acalmar as mães que ficam nervosas, que querem a guarda unilateral porque fala que o pai não vai saber cuidar. Eu acho que as mães e os pais fazem muita confusão com essa coisa da guarda, né? Porque a guarda unilateral e a guarda compartilhada, qualquer tipo de guarda, o poder parental familiar, ele é dos dois, né? Uhum. Então, o que vai mudar aí é que a criança vai ficar efetivamente na unilateral com, vamos supor, com a mãe, se o juiz assim determinar, né? Entender que é com a mãe, e normalmente eles entendem, né? Estamos na faixa de Isso. 69% dentro desse entendimento ainda. É, Era 90%, já diminui um pouquinho, mas ainda é muito, né? Porque os pais hoje querem conviver mais com os filhos, isso está nesse livro, Paternidade, porque a gente vê que desde o divórcio, com a questão dos juízes darem a guarda para as mães, os pais começaram a perceber que eles também gostariam de conviver. E como conviver? Então, o que acontece? Eles não conseguem se harmonizar, entrar num acordo, num entendimento para o bem-estar dos filhos, entram em litígio.
e aí o negócio vai para o judiciário, essa confusão toda, né? Porque tem a Uhum. mediação, mas alguns não querem, eles querem ir direto na decisão do juiz, É, querem deixar a vida deles nas mãos de um de um terceiro, juiz. quando na verdade não Isso. precisa, né? Tem que ser autônomos para decidirem, né, o bem-estar dos filhos, que qualidade de vida eles querem dar para os filhos, eles resolvem partir para o judiciário. E nesse ponto, os advogados têm um papel relevante demais, porque se o advogado for humanizado, né, entender de direito sistêmico, né, de constelação, de mediação, todas essas ferramentas que o judiciário hoje utiliza, até para desafogar, né, Uhum. o próprio judiciário, o advogado ele pode conseguir fazer com que esse casal ou a pessoa que vai até lá entenda que o benefício é todo para a criança se eles se voltarem para uma harmonização, para um entendimento, mas normalmente não acontece. Aí brigam, É, a mãe quer ficar com a guarda unilateral, ou então é o pai, mas normalmente é a mãe, até porque ela mesma quer ficar, ou ela já isso. introjetou que é ela quem deve ficar, né? Aí o pai fica É, coloca que o pai movido. é incapaz de cuidar, que não Exato. vai Aí o saber pai. dar banho. Eu já vi, Edna, já vi caso de uma mãe querer guarda unilateral porque ela falou que pai não sabe cuidar de menina, dizendo que como é que o pai vai dar banho na menina, que isso é papel da mãe, não do homem. Então é uma coisa que a gente fica. Já é uma construção, infelizmente, já é uma construção muito grande disso que é só a mãe que vai saber cuidar, que o pai é um mero espectador, e que é uma coisa que não me agrada, né? Porque, Não, assim, a gente acaba levando pro pessoal. Eu tive um pai muito presente e a gente acaba querendo que o filho tenha também o convívio com o pai, porque ter a memória da presença paterna é muito bom. E aí a nossa, gente vê que uma mãe falando isso, uma mãe privando da convivência paterna porque disse que não vai saber cuidar, é algo que você fica um pouco assustado. mas é aquela coisa, né? É cultural, é muito cultural ainda, né? Do sistema patriarcal, onde a mulher era Isso. devida a esse lugar, né? E você soltar isso, se liberar disso, às vezes é difícil, principalmente se a pessoa não tem muita informação, né? Ela continua com essa ideia de que realmente o homem não vai saber dar banho na menina, né? Vai saber do menino, Uhum. talvez, mas na menina, não. Mas como eu estava falando, elas querem, né, essa guarda unilateral, e o próprio Rodrigo fala isso. É um paradoxo, porque quando elas deveriam adorar, porque o pai quer conviver de fato com a criança, olha a oportunidade que ela tem, né? Eu já coloquei até isso no story, de ir ao cabeleireiro, de tomar chopp com as amigas, não é? De Exatamente. Ter uma usufruir de, liberdade, né? não é? Usufruir de um tempo para ela, em vez de ficar reclamando que todo o peso da educação da criança é em cima dela, né? Não são É, todos os eu, pais, não são todos os eu pais que acabo querem. percebendo. Não, exatamente, não são todos os pais, não são todas as mulheres, mas eu acabo percebendo que as mães, principalmente quando é uma separação um pouco problemática, elas acabam criando uma dependência emocional no filho. E aí eu imagino que é um peso muito grande para a criança, porque a criança acaba sentindo essa dependência que a mãe tem, que não vai querer, né? Vai acabar se sentindo culpada. E aí que a gente pode até também entrar um pouquinho na questão da alienação parental. Até que ponto o alienador sabe que está alienando, ou ali ele só está demonstrando, externando ali o seu medo, o seu descontento, a sua dependência emocional que coloca na criança. Verdade. A gente vai falar já já da alienação parental. Deixa eu só terminar o negócio da guarda compartilhada, que é importante, da unilateral e compartilhada. Isso. Assim, quando a criança percebe que o juiz determinou guarda compartilhada, ele percebe, isso é muito claro para a criança, que o pai e a Uhum. mãe, os dois têm poder. Sim. Então, assim, não há aquele mais importante ou mais poderoso. Na cabeça dele, quando é unilateral, quem
fica com ele, quem detém a guarda, para ele é o mais importante, é o mais poderoso, porque o juiz determinou isso. Olha só o peso, né, da palavra mesmo. Guarda unilateral, só Uhum. quem tem é fulano, né? É uma Então, pessoa, é. exato, ele já acha que ali na verdade, o poder parental familiar é dos dois. Pai e mãe vão poder, né, resolver as questões ali. Mas, quando é a unilateral, o pai fica com aquela coisa da visita, que hoje o IBDFAM, o É, Rodrigo fala conviver, não é visita. Pai não visita, pai convive, né? isso. Mas ainda está escrito visita, né? Então, a Tem até um diferença documentário, né? Não sei se tu já chegou a ver, que é o documentário Pai McDonald, que é aquele que só ia no final de semana porque não tinha os outros dias de conviver, que era o que a mãe cedia, que era só o final de semana. e ainda tem a questão da mãe dizer eu deixo ele ir, né? Então, a guarda Exato. unilateral tem todo esse movimento, né, contrário. A guarda compartilhada já vem embutido nela a convivência equilibrada, né? É Isso. claro que é um acordo entre eles dois. Como é que vai ser essa convivência? Não é dividir a criança 50% em 50%, não é isso. Não é, não é uma coisa tão certinha, tão rígida, engessada. Não é. Mas é uma convivência equilibrada, de maneira que a criança possa ter as referências paternas e maternas de uma maneira bacana, que o pai ou a mãe Uhum. possam levar essa criança à casa paterna, à casa dos avós paternos, dos avós maternos, não é? Porque é muito importante Conviver com a família. Isso. ele ter todas essas referências. E isso está tudo escrito na Constituição Federal. Eu não sei de onde é a dificuldade tão grande de entendimento das pessoas sobre isso, né? E aí começa a É. questão da alienação parental. Por quê? Porque a gente tem agora várias facetas, né? A gente tem a alienação parental primária, que todo mundo conhece, que é essa de você denegrir a imagem do outro para o filho, né? De começar a falar mal na frente do filho, do Uhum. outro, e o filho fica naquela coisa sem saber o que é. Quando ele tem a chance de conviver com o outro, é fácil até para ele, dependendo da idade, ele começar a observar. Não é bem assim como ela falou, ou como ele falou. É, Mas se ele não tem essa convivência equilibrada, fica só na visita, é complicado dele observar, né, todas as exatamente. nuances dessa questão. Então, nós temos a alienação parental primária, nós temos a autoalienação, que é quando a criança vai para a casa do pai, vamos dizer assim, vamos colocar que estatisticamente a mãe tem mais chance de fazer alienação É, parental, né? Não que não é uma questão de gênero, não é mesmo, porque qualquer pessoa pode fazer, tio, avô, pai, mãe, qualquer pessoa. Mas vamos supor, a criança vai para a casa do pai e o pai está com uma namorada nova e quer apresentar e quer fazer toda uma aproximação que a criança ainda não está preparada para aquilo, né? Isso já aborrece a criança. Um outro tem que momento ter e tem que ter uma preparação, né, para com a criança, certeza, porque tem a que ter criança ela principalmente quando é uma criança que tem já um entendimento nas faixas de 5, 7 anos, ela vê os pais juntos, se separa e ela não consegue ali entender por que que o pai ou porque a mãe está com outro relacionamento. Então é um baque muito grande que por isso que é sempre bom, as pessoas relutam muito em colocar as crianças em psicólogos, em terapia, mas eu acredito que ajuda muito por conta disso, que a criança ela não sabe dizer o que ela está sentindo, né? Tanto é que muita gente confunde como birra, mas é porque ela não sabe dizer o que está sentindo. Se a gente que é adulto já tem dificuldade de entender nossos sentimentos, imagine uma criança que tá aprendendo, é tudo novo. Então exato. ela vai gritar, ela vai chorar, ela não vai querer, a gente vai confundir como birra, mas tem que um psicólogo realmente capacitado que vai analisar o que está acontecendo. E aí é muito. A gente vê que não tem, né? Os pais não têm essa sensibilidade e preferem nem levar a criança porque acham que é novo demais. Vai para psicólogo. Então, a autoalienação às vezes acontece por conta disso. O pai exige que o filho se aproxime
namorada, ou então ele maltrata o filho de alguma maneira, ou então não faz a comida que ele gosta, obriga o filho a comer. O filho vai procurar onde estava a roupa dele, já não está mais naquele lugar porque alguém tirou e não avisou. Esse tipo de coisa vai criando dificuldades que a própria criança diz para a mãe: não vou mais, não quero ir. E aí o pai acha que é a mãe que está fazendo a alienação parental, quando na verdade pode ser, mas também pode não ser. Pode ser que o próprio pai tenha feito um movimento se autoalienando e alienando o filho. Então o filho não quer ir mais. É a própria falta de diálogo entre os pais e o filho, né? Os pais não conversam com seus filhos. Eles deixam a criança ali chorando, não conversa e depois coloca a culpa no outro pai. Exatamente, porque é muito mais fácil jogar a responsabilidade no outro, jogar a culpa no outro, do que a gente assumir as responsabilidades, né? A gente sabe disso, é muito mais fácil, né? A gente tem que fazer um tratamento para poder introjetar isso, que é um defeito que a gente tem. Mas existe isso. É mais fácil você jogar para o outro a responsabilidade daquilo que não deu certo, em vez de você me dizer assim, é minha culpa também, né? Não deu certo porque eu também não fiz determinada coisa, ou não deu certo por causa disso ou daquilo. Mas, enfim, aí eu já falei da alienação parental primária, da autoalienação. Tem a alienação parental cruzada, que é quando os dois fazem. Imagina você, a criança ficar no meio desse fogo cruzado. Imagina. Se um já é difícil, você ficar o tempo inteiro ouvindo, né, falar mal daquele. Agora, os dois, um falando mal do outro, a criança fica num fogo cruzado que ela não sabe o que fazer. Até porque ela vai ter que dar um jeito de ser leal a cada um deles. Então, em determinado momento... E ela não vai saber quem é. Em determinado momento, ela vai chegar na casa de um e vai dizer, porque na casa do meu pai, o macarrão era assim, mais ou menos, não sei o quê. Na casa da minha mãe, o meu padrasto falou isso, aquilo, para poder fazer alianças e ficar, porque a criança é muito esperta, né? Ou então, ela cai em depressão, né? Ela ansiedade. Eu já vi casos de criança com ansiedade chegar a vomitar, de já ter a ansiedade generalizada. A criança não podia nem ouvir a mãe conversando com o pai, que ela vomitava, ficava nervosa. Porque a mãe, que eu te falei no início, a mãe depositava toda a dependência emocional na criança. A criança não sabia lidar. 2 anos ou era 3 anos que a criança tinha. Então é uma coisa realmente muito preocupante. Tem febre, tá, Delcimar falando aqui. Então tem vários sintomas que às vezes a pessoa diz assim, puxa, mas meu filho está doente. Mas está doente emocionalmente. Né? Alguma coisa fez com que esses sintomas aparecessem, né? Como a justiça lida com isso para esses pais que fazem essa alienação? A pergunta para você, doutora Ana. A alienação ela é um processo muito complexo, porque não é tão simples de ser identificado. O que eu vejo muito é que as pessoas jogam a acusação de alienação parental por um motivo que às vezes não está ali presente a alienação parental, porque precisa ter análise psicológica da criança, precisa ter toda a análise para saber se de fato tem ali a alienação parental. E o que eu também percebo é que a mãe por si só, a gente fala a maioria mãe, porque a guarda, às vezes, da residência fixa, a maioria fica com a mãe. Então, o que acontece? A mãe por si só fica com a guarda unilateral, dizendo que o pai está praticando alienação parental. E aí, às vezes, não é. Às vezes, o pai ele quer estar ali mais perto da criança. E é uma coisa muito complicada, gente. A alienação parental é uma coisa muito complicada. Eu vejo que tem gente que está colocando ela à toa, sendo que não é uma acusação grave. Você dizer que um pai é alienador, uma mãe é alienador, é uma acusação grave. E a gente vê que as pessoas jogam apenas para instigar uma briga, apenas para cutucar o outro. E também tem a questão de hoje estarem querendo revogar a lei, né? Eu acredito que a revogação da lei é justamente por conta disso, que estão usando
a lei da alienação parental para outros meios. Só que revogar não é o caminho. Pelo Não, claro contrário. que não. Imagina você uma lei que a gente tem, assim, que traz tantos benefícios, tanta proteção à criança, não pode ser revogada, ela pode ser Só melhorada, porque é né? mais. Exatamente. Tanto é Mas que tem se você acusa o outro de alienação parental e for comprovado que não houve, vai ter algumas penalidades para quem acusou. Mas ainda assim, é algo que você tem que ter muito cuidado. A gente vê até nos grupos, né, Edna, que tudo enquanto o pai fala, está praticando alienação parental, a mãe fala, está praticando alienação parental. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, tem que analisar com cuidado. E, na verdade, às vezes realmente pode na falar. verdade, são 3 níveis, né, de alienação: o nível brando, moderado e o mais, Isso. assim. E quando chega no mais pesado, é quando as pessoas acusam o outro de falsas memórias, né? Abuso sexual. Aí realmente fica muito Exatamente. sério. E é mais por É, isso que tem a questão da lei da revogação, a revogação da lei, o desejo de revogar a lei, né? Porque os outros são indícios. E indícios é a grande dificuldade, a grande complexidade da lei é justamente aí. Porque os indícios são muito sutis, muitas vezes invisíveis, né? isso. É, Então, a dificuldade é muito grande. Para o próprio juiz determinar, está havendo, não está havendo, realmente precisa dessa e é equipe até, multidisciplinar que você e até falou, para aquela coisa, analisar o caso. Edna, exatamente, que às vezes a mãe ou o pai nem sabe que está praticando animação. Então a gente Tem aqueles também. não sabe julgar a intenção. Não sabe, porque, querendo ou não, a gente tem aquela mania de ficar falando mal dos outros, mas ali soltou, falou. E às vezes o pai, às vezes a mãe acaba falando isso pro filho, porque faz o filho de terapeuta, faz o filho de psicólogo, tenta desabafar para a criança o que está acontecendo, sendo que a criança não é a melhor pessoa para ouvir os problemas dos pais, né? Porque ela não tem capacidade, ela não consegue nem entender os próprios sentimentos, avalie o sentimento da mãe, o sentimento do pai, né? E você que é pesquisadora, você deve ter visto que a criança, ela tem a fase narcisista, né? Que acha que tudo é provocado por ela. Então, ela vai acabar achando que a briga dos pais é por culpa dela. E como tu falou mais cedo, ela pode querer agradar os dois, fazer aquela troca de querer agradar os dois. Na casa do pai ela se comporta de uma forma, na casa da mãe ela se comporta de outra, e isso pode até gerar também alguns problemas de personalidade lá na frente. Ou então ela entra em depressão porque não vai saber lidar. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Eu recomendo a todo mundo mesmo, todo mundo, pai, mãe, advogado, psicólogo, todo mundo. Quem não conhece o vídeo A Morte Inventada tem que assistir. Você conhece? Já viu Cortou, esse tem que vídeo? assistir. A Qual é? Morte Inventada. Não, ainda não vi, mas eu tenho que Então, ver, porque todo mundo fala. vai no meu canal do YouTube, Edna Galvão, Quanto Bem Me Queres, você vai encontrar esse vídeo inteiro do Alan Minas, que é um grande amigo meu. Foi por causa dele que eu fiz a tese, porque eu assisti esse vídeo e falei, vou falar sobre esse assunto. É muito contundente, os depoimentos são muito fortes e sim, mostram claramente o que acontece no processo de alienação parental, sabe? Uhum. São pais e filhos já, quer dizer, os filhos já adultos que passaram por esse sofrimento. Então, eles contam como foi, né? O momento que começaram a sentir tudo e como estão agora. E é um sofrimento atroz. Muitas vezes eles têm que, na maioria das vezes, tem que fazer terapia mesmo, né, para Sim, poder conseguir reconstruir as memórias que foram completamente apagadas às vezes e fazer esse vínculo novamente com de quem ele ficou distante é muito difícil. Então, esse filme, esse é. vídeo, eu recomendo muito para todo mundo assistir, sabe? Agora, quanto à Uhum. questão que você estava falando do filho ficar com a mãe, né?
isso acontece muito, às vezes o pai mesmo está se separando e chega para o filho e diz assim, olha, agora você é o homem da casa. É, Imagina a cabeça da criança que já tem o Édipo ali, bem, né, bem uhum. forte nele, e ele deseja, né, não a mãe, mas ele deseja aquela figura que está ali, né, e lutando contra o pai sai, opa, fiquei no lugar, né? Vou ocupar ali o lugar. Uhum. Exato. Muitas vezes eles dormem juntos, mãe e filho, o que não é nada indicado para a criança só se Nem perturba, conduz. É, exatamente. só se Só perturba vai com criando uma isso. dependência que não dá certo. Exatamente. E a mãe, por sua vez, muitas vezes não arruma outro namorado, não coloca um pai para, né, no papel de pai ou de padrasto para aquela criança. Então a coisa vai crescendo. Um filme também que eu indico muito é o Cordão. É um desenho animado. Já assistiu? Eu Não? acho que já assisti que ela é uma mãe solteira, né? Que ainda não corta Não depois corta que o tem a cordão criança. umbilical. Imagina você a vida inteira. Ela envelhece, o filho envelhece com aquele cordão. Isso. Ele fica infeliz. Eles não têm uma vida, né? Um É, vivendo para o outro ali, quer dizer, não vive nada. Então, é uma situação que tem que ser evitada. E isso, por isso que eu falo tanto da importância dos advogados. Os advogados têm um papel fundamental. E os psicólogos também. Né? O juiz a gente nem precisa dizer, porque está na mão deles, né? Essa decisão. é, Mas eu acho que se o advogado caminhar por esse lugar que eu estou falando, né, da harmonização, da humanização, e de fazer com que os pais entendam que o foco deve ser o bem-estar das crianças, talvez não precisem chegar ao judiciário. Hoje a gente tem a mediação, tem a constelação, né? Tem a oficina de é. paz, tem tantas outras coisas, outras possibilidades para que eles entrem em acordo, né? E pensem, porque a guarda compartilhada é lei, é obrigatória. Né? A partir de Isso. 2014, ela se tornou obrigatória, porque quando ela começou em 2008, foi ignorada. Ela passou Completamente. 6 anos sendo ignorada. Os juízes davam Ainda só hoje a para as gente vê um mães. pouquinho de dificuldade na guarda compartilhada, né? É, Que confunde guarda compartilhada com guarda alternada. Alguns confundem guarda compartilhada com convívio de residência. pois é, o que importa saber nessa questão de qualquer tipo de regime de guarda é que a convivência equilibrada é um direito fundamental da criança. É um É, direito. principalmente da criança, que a criança que mais sofre, então, é o direito dela de conviver com ambos os pais, É um num direito ambiente fundamental, é harmonizado, né? fundamental, né? Está dentro do princípio do melhor interesse da criança. Que Isso, condição que tem de não ser a guarda compartilhada? Se o pai ou a mãe, um dos dois, apresentar uma situação de demência ou qualquer outro problema legal, então a guarda vai ser unilateral. Ou se o próprio pai também não quiser, eu não quero, então fica é, também a guarda unilateral. Se não, é obrigatório. Então, assim, Edna. oi, fale. Não, pode Não, e concluir. aí, a convivência é notória, tem que ter, tem que existir, é um direito. E não só com pai e mãe, é com todos os membros da família, né? Com os avós, a gente vê que os avós sofrem muito, né, por conta da Sofrem muito, separação. sofrem Sofrem muito. muito. É. Então, assim, são Ah, situações muito delicadas. Todo mundo tem que se capacitar para entender mais essa questão. As pessoas envolvidas têm que se capacitar. Pai e mãe também têm que se capacitar, porque ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe. A gente aprende na ninguém prática, nasce. não é? O Rodrigo até fala que ser pai e ser mãe é uma função, né? A Exato, pessoa exerce a função de mãe, exerce a função de pai. E isso a pessoa aprende. Só que tem aprende. aquele mito da maternidade, que a mulher, ela nasce pronta para ser mãe. E o pai não, o pai ele aprende. O Só que homem ele aprende. a gente Só que já sabe, a o gente já... instinto materno já está na mulher. Toda mulher tem um instinto materno e não existe instinto paterno, né? Pois é, É mas uma olha, coisa.
Mas há psicanalistas, há estudiosos que dizem que não existe esse instinto materno. Tem até um livro que fala o mito do instinto materno, não é? Exatamente, do amor materno. Diz Isso, do amor materno. Se a gente quiser atualizar, é fake. Não existe. É fake news. Então, do mesmo jeito que o pai também constrói a relação a partir do nascimento, a mãe tem a vantagem de ter, desde cedo, né? Ela gera e fica ali 9 meses tendo aquele contato. Isso talvez possibilite, como ela também amamenta, né? A criação de um vínculo maior, né? Que fala. Esse vínculo simbiótico é maior, isso é inegável, o pai sabe disso, né? Ele só se torna pai se a mãe quiser que ele se torne pai, porque ele pode ser o pai biológico e a mãe dizer, não considerar. Isso na cabeça da criança tem muita influência. Então é a mãe quem determina, né? Isso a psicanálise fala muito. Então, o pai está sempre numa situação mais assim. E ficou, mais uma vez, com o movimento feminista, né? Quando as mulheres conseguiram muitas... Eu percebi, eu acabei percebendo isso, não querendo criticar o movimento, mas já criticando, a gente percebe isso, que tem muito a marginalização da figura paterna do homem por conta disso. Já crucifica o homem como não sabe cuidar, quem sabe cuidar é a mulher que gerou o filho. Só que, como tu falou, a mãe ela já está ali convivendo com o filho antes mesmo de nascer. O pai, se ele quiser também, e se a mãe permitir, ele pode acompanhar a gestação e já começar a criar os vínculos. O que a gente percebe muito, às vezes, é que o pai ele não sabe com ter o vínculo, às vezes a mulher não estimula também ali de conversar com a barriga, né? De ter todo aquele contato. E após que nasce, o pai só vira pai após que nasce, né? Quando tem ali o contato com o filho. E às vezes a mulher, às vezes as mulheres falam que já nasce quando descobre que está grávida, já vira mãe quando descobre que está grávida. Agora, em relação à convivência, que era algo até que eu queria te perguntar, que eu tenho certeza que muita gente também já te pergunta. Como é que fica a convivência dos filhos pequenos, os recém-nascidos? Que o casal se separa ainda quando a mulher está grávida. Como é que fica essa convivência? Que a gente vê que tem um apego maior, né, da amamentação. Como é que fica? Como é que tu acha que deve ser feito? Eu acho que essa pergunta, você como advogada pode responder melhor. Mas a minha experiência, né, pelo que eu vejo, é que enquanto está amamentando, vamos dizer até 1 ano e meio, mais ou menos, o pernoite, os juízes não permitem, né? Que haja o pernoite, fica com a mãe por causa da amamentação, né? Mas depois não tem nenhum problema. O pai sabe trocar fralda, se ele não souber, ele vai aprender. Aprende. Né? Toda a vida, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, a pessoa faz. Agora, tem que existir o amor, né? A vontade, o desejo de ser pai de fato ali, né? A criança, ela vai sentir. A criança é uma esponja, né? Se houver receptividade, a criança vai perceber que ali, de fato, existe o amor. O pai pode falar diferente, pode ter uma barba que arranha, pode puxar de um jeito diferente, segurar a mão com mais força, mas isso tudo é importante para a criança, perceber as diferenças, né? Eu acho assim, fundamental que a criança possa conviver com pai e mãe. E é fundamental que a mãe entenda essa importância. Né? Não é que ela deixe, ela não tem que deixar. Né? Com essa questão do princípio do melhor interesse da criança, a realidade mudou. A criança é um sujeito de direitos, né? Então, ela tem que ser observada, ela tem que ser cuidada. E os pais são os responsáveis, não tem jeito. São eles, né? Então, eles têm que cuidar disso. É uma coisa também que eu acabo percebendo na questão da mãe que está amamentando, que às vezes a criança tem ali 1 ano, 2 anos, mas que ainda está amamentando, mas a amamentação não é o principal fator de alimento, né? A criança começa a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Então, a partir dos 6 meses, a amamentação já não é ali específico, não é uma alimentação. Isso, você pode dar
pode introduzir alimentos que acabam saciando a fome da criança. Então a gente acaba percebendo que às vezes a mãe, ela tem esse receio, né? O pai pode até querer, o pai tem um desejo de ser pai, mas a mãe acha que o fato dele ter o desejo de ser pai é uma forma de estar atacando ela. Eu acho que eu já vi, não sei se foi no nosso grupo, que eu vi que o pai estava acusando a ex de alienação parental porque ela estava tentando aproximar o filho com ele. A gente já vê que é o contrário. E aí a gente acaba percebendo isso, que a pessoa, os pais, as pessoas quando estão na separação, elas ficam muito na defensiva e acham que qualquer ato, qualquer ação do outro é uma forma de ataque. Então, a gente já acha que o fato do pai querer se aproximar, do pai querer dormir com a criança, é porque quer atacar ela. E também fala que não vai deixar porque quem vai cuidar são os avós. Mas os avós também têm direito de cuidar dos netos, de dormir. Por que não? Ah, mas eu não vou deixar que quem vai cuidar é o avô. Deixa o neto conviver com o avô. Com a avó. Não tem Pois é. problema. Quem vai estar perdendo é o pai, né? Nesse caso, muitas mães preferem terceirizar, como dizem, entregar para uma babá, entregar para o vizinho, do que falar com o pai. Fique com ele, fique com o seu filho. Exatamente. Não é? Quando o pai precisa de algum motivo para sair para alguma coisa, realmente ele deixa com a mãe dele, ou com o pai, ou com alguém, né? Não tem essa facilidade. Não tem problema nenhum também. Como a mãe também pode fazer. Pelo menos é alguém. Pelo menos você sabe que vai estar sendo cuidado. Se o pai deixar com a mãe dele, vai saber que está sendo cuidado por conta da avó. O que acontece, eu preferia deixar com a avó do que deixar com um desconhecido, uma babá. O que acontece, eu acho, sabe, Ana? Eu acho que a pior coisa do mundo são as relações humanas. Não é a pior nesse sentido, é pior no sentido de dificuldade. É muito difícil, muito difícil. Então, a comunicação não violenta, eu acho assim maravilhoso. Você já ouviu falar? Já, é uma coisa que eu tento praticar também. Ó, eu acabei de receber meu certificado, ó, da comunicação não violenta. Eu já fiz alguns cursos de comunicação não violenta e não deixo de ler, porque assim é maravilhoso, porque você aprende novas maneiras de se comunicar, sabe? Porque a comunicação é tudo. Imagina você. Eu tenho um desenho animado, eu tenho uns 3 desenhos animados que eu fiz com relação a essas questões de alienação parental, de guarda, etc, etc. Um deles, a mãe faz assim, ó, tipo assim para o pai quando traz a criança. Você está atrasado, entendeu? Não precisa disso. Ou então fica ligando e dizendo, onde você está? Você está atrasado. Você já devia estar aqui. Eu quero ver se meu filho está bem. Se você está cuidando bem. Não é? O pai está lá dentro de um tráfego infernal, um engarrafamento, a criança já fica nervosa porque está vendo que o pai está falando com a mãe nervoso. Sabe? Então, assim, o que está faltando é comunicação, uma comunicação mais humanizada, menos violenta, né? Entre essas duas pessoas, esses 2 cuidadores das crianças, dos filhos. Porque se os filhos entendem que não dava mais, porque eles acabam entendendo. Se os pais brigavam e se divorciaram, eles acabam entendendo que foi bom até. Melhor do que viver naquele inferno. Mas aí acabou o inferno, mas continua. Cada um na sua casa brigando com o outro. Entendeu? E a criança não entende. Como assim? Né? Como assim? O que é isso que está acontecendo? Né? Eles não pararam, não acabaram o casamento para parar de brigar? Como é que continuam brigando? Então, assim, é muito difícil. E aí passa pela comunicação mesmo, é preciso humanizar, é preciso harmonizar, é preciso fazer com que haja cooperação, entendimento, sabe? Outro dia, meu filho falou assim para mim, eu tenho 3 filhos, um falou assim para mim, não, porque eu vou ter que buscar de novo a criança, falou o nome da criança, da minha neta. Aí, mas hoje não é meu dia. Aí eu falei assim, mas você vai buscar? Ele falou, vou.
Falei, então por que que você tem que ponderar que não é seu dia? Que não interessa. Pediu, vai fazer? Perfeito, vou fazer. Acabou. Acabou ali. É, Mas não, é porque não é meu dia, porque eu não sei, mas vai buscar. Então, sabe? É igual quando a criança sofre. Eu fiz assim com os meus filhos. Se machucava. Você pensa que obrigava? Não. Já se machucou. Já está ali chorando, sofrendo. Eu vou brigar mais? Não. Entendeu? Então, assim, é uma uhum, maneira de entender essas coisas, porque aí as coisas vão fluir de uma forma mais leve, né? A vida vai ficar mais fácil. Já não é fácil para a criança a separação dos pais, porque os pais se separaram, mas na cabeça da criança, não. A criança ainda pensa é. assim, um dia eles vão se juntar, um dia eles vão voltar. Isso fica, ó, anos. E aí continuam brigando, continuam brigando. A criança sofre muito. Não vale a pena. É um tiro no pé fazer isso, sabe? Porque se o foco da mãe e do pai é a felicidade, o bem-estar do filho, vai Não vão fazer ficar isso brigando. para quê? É, Não é? Mas aí, quando voltando para a agora é vertente, só os é, advogados é que podem fazer isso. é. E são poucos que têm essa consciência, porque tem alguns advogados que fazem questão de aumentar a briga. Porque Por quê? a gente vê também que quando tá nessa separação, o que eu mais percebo é que a criança fica invisível. É o pai Invisível. querendo brigar, a mãe querendo brigar com o pai, com coisas que a gente de fora analisa. Gente, um diálogo resolveria isso. Uma conversa resolveria isso. Se a pessoa tivesse, como tu falou, se a pessoa tivesse ali a vontade da harmonia da criança, pensando na criança, ia deixar essas briguinhas, essas picuinhas para trás, porque ia saber, não, isso aqui vai afetar o meu filho, vai afetar o nosso filho. Ia deixar para resolver outras coisas mais importantes. E quando entra dinheiro, então, na questão, É, aí, aí piora muito. Tinha que haver uma separação, sabe, desse negócio. Criança é uma coisa, né? As necessidades da criança é uma coisa, e ter quantos apartamentos, quantos carros, quanto não sei o que é outra coisa. Vamos eu separar. particularmente, quando eu faço divórcio e tem criança, eu não coloco guarda e pensando no mesmo processo, porque na hora que entra a partilha, confunde a cabeça de todo mundo, aí briga porque um queria ficar com o carro, aí acaba afetando, usando os filhos para afetar, aí porque eu queria o carro, então não vou, eu vou te privar o final de semana. Aí você acaba vendo isso. Então, quando mistura patrimônio e a guarda, eles acabam fazendo a criança de moeda de troca. Com certeza, com certeza. Então devia ser separado, mas infelizmente não é. E outra coisa, os advogados, eles são formados para o litígio, concorda? É para ganhar a qualquer preço, né? Eles ganham e o outro perde. Um ganha e o outro É, perde. Quando a justiça restaurativa, a mediação, por exemplo, é o ganha-ganha. Você entra ali para a gente tentar harmonizar aquela comunicação, fazer voltar a comunicação humanizada, fazer com que eles entendam que o benefício maior é dos filhos, né? E que eles podem ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali, para que todos saiam satisfeitos. Mas o advogado não, ele aprende isso, né? Eu acho que ainda não entrou na grade curricular da graduação de direito a questão do direito sistêmico, né? Eu acho que ainda não não, entrou. Mediação não, também não sei se entrou, mas é pelo menos da importantíssimo. minha época não tinha não mediação. Na minha pós-graduação aí teve Pois a é, aula de mediação. é importantíssimo que entre, porque senão fica muito difícil, né? Porque o litígio, primeiro que o judiciário está soberbado, ele não dá conta, né? Os É, juízes não são capacitados no nível que precisa, porque é. muitos não entendem com profundidade a questão da alienação parental, né? Muitos não aceitam a questão da guarda compartilhada, porque acham ainda que a mulher é a melhor cuidadora. Eu tenho o E às caso de vezes, um. principalmente os juízes mais antigos acham isso.
Eu tenho um caso de um pai que foi para Campos para fazer esse processo, né, da guarda compartilhada. O juiz falou para ele: você não vai ter a guarda compartilhada. Eu não dou. Eu só dou para a mulher, para a mãe. Assim, isso tem 5 anos. É muito recente, né? Então, você vê a cabeça dos juízes. E como tem juízes assim, ainda tem advogados também, que não focam o bem-estar da criança. Né? Que Pelo contrário, cliente é quem está pagando. E não é. Cliente, na nossa visão, é a criança. É o bem-estar da criança. Porque é o princípio do melhor interesse da criança que está vigindo, não é isso? Tem que advogar para a criança, mano. não é para o pai nem para a mãe. Tem que... o que eu estava falando, tem que advogar para a criança. Não é para satisfazer a vontade do pai ou satisfazer a vontade da mãe de alfinetar e atacar o outro. Até na peça, a gente tem que tomar cuidado na hora da escrita, porque a gente vê escrita violenta, né? Nas nossas petições, a gente vê muita escrita violenta. Termos que acabam afetando a outra parte. Alguns palavreados que você sente a peça pesada. Então, quando você vai enviar para outra parte para mostrar, para dizer, para rebater, para ajudar, você fica até com receio, porque você vê uma peça pesada que parece que quem escreve é o cliente, não o advogado. Não filtra, escreve na emoção, né? Porque, como o professor Rodrigo, cada um tem uma verdade. Então, se o pai tem a verdade, a mãe tem a verdade. A gente tem que saber o que colocar na peça. E como disse o próprio Rodrigo também, a palavra tem muito poder, né? Muito poder. Imagina uma pessoa que escuta ou que lê aquela coisa pesada que você acabou de falar. Já fechou o tempo para ela, já fechou o tempo. Não quer mais conversa, não é? E tem que ser, olha, maneiroso, né? Eu digo sempre comer pelas beiradas, porque isso, não tem jeito, né? A gente está falando de direito das famílias. Então, são emoções, né? São muitas emoções envolvidas ali. São muitos afetos, né? E isso é incrível, é incrível. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Exatamente. Bom, eu acho que foi 1 hora de live praticamente, né? Sério? Foi, já são quase... Passa muito rápido, como tu falou. Se fosse para falar, dá para falar várias vezes. A live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, vou deixar gravada. Você vai ficar gravada. Depois você passa para mim, você sabe tirar e passar para MP4? Sei, dá para enviar por Drive. Dá para botar, eu mando pelo Drive. Eu baixo pelo computador e mando. Tu me manda teu e-mail no WhatsApp. Claro. Bom, aí queria muito agradecer o convite. Imagina. Eu ter aceito o convite. Eu adorei o bate-papo. Esse papo de paternidade, de maternidade, me agrada muito, porque, como eu te falei, né? A gente, querendo ou não, quando a pessoa tem uma relação muito boa com os pais, a gente deseja isso. Então, quando eu pego algum caso que tem uma criança... E quando não tem, e acontece de ter sofrido alienação e você também não deseja. Você repete o padrão. Você repete o padrão. Você faz isso novamente. E aí, se você assistiu o filme que eu falei, do vídeo da morte inventada, você vai ver que tem um depoimento de uma menina que diz: eu tenho pavor de fazer isso com meu filho, de repetir o padrão da minha mãe. Olha, é muito contundente. Não deixe de assistir. Entra no meu YouTube, Edna Galvão, Quanto Bem Me Quer, você vai ver lá, A Morte Inventada. Vou assistir. Assista sim. Pronto, aí como eu falei, quando a gente tem, né, o pai e a mãe muito presente e vê pais brigando, acaba esquecendo da criança, a gente se coloca no lugar da criança. Imagina, se fosse com você, né? Imagina você perder o contato com alguém que você gosta, que a criança gosta dos dois pais. É muito sofrível, é muito sofrível. Então a gente, advogado, tem que advogar para a criança, para evitar que, ao máximo, que ali a separação seja mais danosa, seja menos danosa possível. Então, o papel do advogado é esse. O papel do advogado é esse, é advogar para a criança. A preocupação é isso. Tentar ali
transformar os pais em adultos, né? Porque depois que tem, a gente vê que às vezes os pais são mais crianças do que os próprios filhos. Mas a psicanálise já diz que em cada adulto tem uma criança, não tem jeito, né? Mas a gente A vai criança, fazendo, principalmente a Ana, criança machucada. esse trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai ficar assim. Um dia a gente vai ter um resultado, a gente vai ver uma resposta positiva, né? Porque esse trabalho é muito importante que os advogados fazem. Entrou agora a Falheiros, ela é advogada sistêmica, e Já esse é está o caminho. avançando, inclusive. Já Oi? tá, a gente está vendo que já está avançando. Tem alguns advogados já estão mudando o Sim, pensamento, sim, sim. principalmente os novos que estão entrando. Eu sou jovem advogada, a gente já entra com um pensamento já diferente. E aí a gente vê também quando vê advogados mais experientes fazendo esse mesmo movimento, aí que melhora mais, né? É, Como o teu caso, que o caso do professor Rodrigo, professores que a gente tem como inspiração. Aí a gente já fica, não, esse realmente é o caminho. Então você acaba pegando é. E eu quero como. fazer um trabalho de atender, sabe, os pais mesmo, atender os pais, atender as crianças. E Sim, quero fazer esse trabalho de educação parental, familiar mesmo, sim, mostrando tudo isso que a gente conversou aqui, né? De que maneira conduzir melhor a vida das crianças, né? De que isso. maneira Porque fazer com que eles tenham bem-estar, né? é uma nova formação de família. Você vai ter que se acostumar com uma nova rotina, né? Tem Sim, que aprender, se reaprender ali. sim, sim. Então tá, Pois Ana, um é. beijo grande, muito obrigada. Fiquei feliz de fazer com você essa live, desde aquele Nossa, dia. eu que fiquei muito feliz. Eu agradeço o convite. Oh, eu Imagina. agradeço ter aceito o convite. E eu agradeço o Muito convite. obrigada. Um beijo grande. Não esquece Muito de me mandar obrigada. depois e não esquece de assistir o filme. Vou mandar Tá e vou bom, assistir. Carol? Obrigada, meu Beijo. amor. Beijo, Ana. Beijo a todos. Delzinha, Normanda, beijo, beijo, beijo. Mari, beijo. Tchau.